Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. ClimaCast que é a parceria entre a Agrimet e a RTC, onde nós trazemos os principais prognósticos e projeções climáticas para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom, como de costume, começo aqui a análise do ClimaCast fazendo um comparativo. Hoje eu trouxe também, além da anomalia da chuva, né, que a gente vinha observando aí os decênios de março, agora eu trouxe o fechado, né, então quando a gente olha a anomalia da chuva para março, a gente vê que o estado ficou bem dividido, né? Então as regiões que a gente analisa como Planalto, Noroeste, Centro e outras regiões ficaram com anomalias positivas, ou seja, tiveram chuvas acima da média no mês de março, enquanto a região Centro-Sul, principalmente, ficou com anomalias negativas. Mas chama atenção também que essas anomalias elas não são tão intensas, então elas ficam entre aí de 25 a 50 milímetros abaixo da média histórica. Então, foi um mês mais positivo, né? Quando a gente compara com o que a gente vinha observando aí desde o final do ano. E quando a gente começa a olhar para a temperatura, né? Agora com o outono e logo o inverno chegando, a gente já fica atento a esses valores. E aí a gente vê que para grande parte do estado, ainda março, ficou com temperaturas levemente acima do normal, algumas regiões até um pouco mais, variando de 3 a 4 graus acima, tá? E só algumas regiões aí no Centro-Sul, que pega até a região de Arroio Grande e Caçapava do Sul, que teve temperaturas abaixo do normal, mas meio grau no máximo, tá? Com relação ao balanço hídrico, a gente observa que a condição aí continua muito otimista, tá? Então eu trouxe aí dados para o dia 29, então o último dado observado aí que a gente tem mostrando uma condição aí boa de armazenamento, mesmo na região Centro-Sul, que o armazenamento está variando, o armazenamento relativo de água no solo, né, está variando de 40% a 60%, a condição ainda é boa, né, ainda é razoável, e o resto da região fica numa condição entre favorável e muito favorável. E para os próximos dias aí, né, a gente olha para o dia 9 de abril, já entrando no mês de abril, condição de armazenamento e disponibilidade plena de água no solo, e o mesmo vale para o dia 19, do 4, onde a gente vê uma condição muito parecida, só o sul do estado, bem extremidade sul, começa a apontar aí para um armazenamento um pouco menor, mas ainda assim muito favorável, nada que chame a atenção. Quando a gente começa aqui a olhar as regiões, né, então a gente começa a ver que a previsão de volumes ainda é muito interessante, volumes significativos, principalmente concentrando a partir do dia 12 de abril e indo até o dia 21 para São Luís Gonzaga. Então, para os próximos 30 dias, acumulando 324 milímetros. E o que chama atenção não só para São Luís Gonzaga e nem só para a região do Noroeste, mas, no geral, a gente tem duas datas aí que chamam muita atenção para temperaturas baixas, tá? Então, a gente vê que dia 31/3, então agora aí que a gente vai estar olhando o nosso ClimaCast bem nessa data, né? Dia 31/3 e no dia 7/4 a gente tem aí algumas previsões de temperaturas abaixo de 10 graus, nada ainda que no sistema, aqui na previsão do NOAA, indique geada, mas vale a atenção, principalmente áreas de baixada, né? Que pode ter essa variabilidade de temperatura um pouco maior, tá? Então, para São Luís Gonzaga, a gente vê que dia 31 fica entre 9,8 graus Celsius, enquanto dia 7/4 fica 9,2, tá? Bem parecido os dois. Quando a gente avança para Santa Rosa, então, acumulado de 351 milímetros, o acumulado dessa chuva se concentrando principalmente aí, de novo, do dia 12 ao dia 21, e as temperaturas muito parecidas também na casa dos 10 graus, tá? No dias 31/3 e 7 de abril. Quando a gente vem para Campo Novo, segue o mesmo padrão, então soma de 344 milímetros de chuva para os próximos 30 dias e temperaturas aí na casa dos 10, 11 graus para esses 2 dias, 31 de março e 7 de abril. Quando a gente avança para a região do Planalto, segue em volumes significativos, né? Um pouco de diferença da região noroeste é que o começo do mês de abril também tem volumes aí mais interessantes, então acumulando 343 milímetros nos próximos 30 dias, e de novo as duas datas, aí o dia 31 e o dia 7 se repetem, com temperaturas que chamam a atenção. Aqui um pouco menos, né, ficando na casa dos 12, 13 graus, mas ainda assim a gente consegue ver essa queda na temperatura.
Quando a gente avança para Sarandi, muito parecido, né, com a região, com o município anterior, somando 342 milímetros, e também as duas datas aí com essa variação de temperatura, ficando com a temperatura mínima entre 12 e 13 graus. Quando a gente avança para Não Me Toque já começa a reduzir um pouco o volume esperado, apesar de ainda ser um volume muito significativo. Nos próximos 30 dias a gente tem em torno aí de 327 milímetros sendo esperados, tá? E de novo a queda na temperatura aí no dia 31, no dia 7, ficando na casa dos 10 graus, 9 graus, até chama mais atenção. Ibirubá, né, segue muito parecido, com uma grande concentração de volume de chuva no dia 18 de abril, aí com chuvas acima de 60 milímetros. E, de novo, né, somando mais de 300 milímetros, então 320 milímetros esperados para os próximos 30 dias. E as datas do dia 31 do 3 e 7 do 4 seguem com temperaturas abaixo aí de 15 graus, ficando entre 10 e 12 graus. Panambi, então quando a gente olha Panambi, também a chuva acumulada ficando na casa dos 300 milímetros, então 338 milímetros previstos. As temperaturas, apesar de também acontecer, não são tão intensas quanto nas outras regiões, então a temperatura mínima aí ficando um pouquinho mais alta, né? Não batendo 10, 11 graus, mas sim uns 12, 13 graus, tá? Quando a gente avança para Cruz Alta, a soma de chuva prevista para os próximos 30 dias é de 319 milímetros, volumes bem significativos também, dia 18 de abril, então mais de 60 milímetros, quase batendo 70 milímetros, 70 e poucos milímetros de chuva em um único dia, tá? E as temperaturas também baixas, chamando a atenção aí na casa dos 10, 11 graus. Tupaciretã, o volume já deu uma reduzida, já saiu da casa dos 300 milímetros, então a soma dos próximos 30 dias em 289 milímetros. De novo, dia 18 chama atenção, uma previsão aí de quase 80 milímetros acumulados em um único dia. E aí as chuvas estão um pouco mais espaçadas, né? Não está como nas localidades anteriores, que a gente viu uma distribuição melhor dessa chuva. E as temperaturas atingindo volumes um pouco menores, aí quase batendo 10 graus. Quando a gente avança para Júlio de Castilhos, muito parecido com Tupaciretã, então ficando muito parecido em termos de soma, né, de chuva, então 292 milímetros, e também a sua distribuição. Então, a gente também enxerga uma distribuição um pouco pior dessas chuvas, um volume muito concentrado no dia 18, e temperaturas mínimas menores também, como estava lá em Tupaciretã. Quando a gente avança para a região sul, né, centro-sul, os volumes de chuva já começam a reduzir também, então 240 milímetros previstos para os próximos 30 dias, e as temperaturas mais baixas, então esses 2 dias aí, o dia 31 do 3 e o dia 7 do 3, com temperaturas mínimas, chegando a 9, 8 graus na região de São Cepé. Quando a gente avança para Caçapava do Sul, muito parecido, né? Então 220 milímetros sendo acumulado nos próximos 30 dias, um volume significativo de chuva previsto em torno de 75 milímetros para o dia 7 de abril, e um volume de chuva, uma temperatura mínima também abaixo de 10 graus, então ficando aí de 9, 8 graus, tanto no dia 31 quanto no dia 7. Quando a gente avança para Bagé, Bagé tem um volume menor ainda de chuvas, então a primeira localidade que a gente vê aí um volume abaixo de 200 milímetros, então a previsão de 168 milímetros, sendo que grande parte desse volume está previsto para o dia 7 de abril, então em torno aí de 82 milímetros de chuva prevista acumulada nesse único dia, e temperaturas também baixas, tá? Chamando a atenção aí para atingir até 8 graus, tá? Então em Bagé, e até 7, né? Tô olhando aqui os dados, até 7 graus e meio está previsto aí para o dia 8, né? Então, dia 8 de abril também tem uma previsão de temperatura mínima, tá? Quando a gente vem para Arroio Grande também muito parecido, então 122 milímetros, um volume menor ainda, né? Com grande concentração da chuva ficando no dia 7, também um pouco aí no dia 30, e temperaturas baixas também que chamam a atenção entre 10 e 9 graus, não tão intensas como estava em Bagé, como a gente observou. Bom, pessoal, acaba por aqui o ClimaCast dessa quinzena.
Lembrando que sempre que a gente trabalha com dados de previsão, então essas previsões elas variam, né, diariamente, é importante fazer esse acompanhamento, esse monitoramento, principalmente agora com a chegada do outono, das temperaturas, né, caso tenha aí previsões além dessas que eu mostrei de temperaturas mínimas que podem ocasionar geada nas lavouras. E qualquer dúvida, a gente segue à disposição e nos encontramos daqui 15 dias. Obrigada, tchau, tchau.